Que a graça e o amor do nosso Deus, revelados em Jesus Cristo, nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. Se não fosse o quase. Quantas vezes nós já dissemos essa frase? Se não fosse o quase. Quase vencemos, quase chegamos, quase passei na prova, quase fizemos um gol quando a bola bateu na trave. Quase. Nesse sentido, quase é como uma medalha de consolação. É uma expressão de derrota. Porém, o quase também pode se transformar num alívio, um livramento, uma vitória, do tipo: quase nos acidentamos, quase morremos, quase perdemos. Quase. A história de Moisés, como nós podemos ver no texto do Antigo Testamento e na devoção que o Pedro mandou nesta manhã, foi um homem sensacional. Um homem cujo poder, responsabilidade e intimidade com Deus foi muito grande. Mas Moisés, assim como a nossa história, ela foi regida por muitos quases. Ele quase foi morto quando era bebê. Ele quase foi morto quando defendeu um israelita de um soldado egípcio. Ele quase foi pego, mas conseguiu fugir para o deserto. Ele quase teve uma aposentadoria tranquila, até ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel aos 80 anos. Ele quase desanimou diante do mar, quando fugiram do poderoso exército egípcio. Quase morreram no deserto. Quase teria acontecido se não fosse a mão de Deus guiando não só Moisés, como todo o povo de Israel. Na nossa vida, quando depende de nossas decisões, o quase sempre é uma medalha de consolação, porque expressa derrota, nossas escolhas mal feitas, nossas palavras malditas, decisões equivocadas e atitudes que são geradas a partir do nosso pecado. Mas quando Deus age, esse quase sempre vai expressar alívio e salvação, se transforma em esperança. O relato bíblico de hoje mostra que Moisés estava diante da tão aguardada terra prometida. Depois de 40 árduos anos de luta, nós poderíamos dizer o merecido prêmio, mas a bola bate na trave. Ele quase entra, ou melhor, ele perde esta oportunidade. Ele vê a terra prometida e, de maneira injusta aos nossos olhos, ele quase entra. Deus havia avisado a Moisés: eu estou deixando que você veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar na terra prometida. E o decreto de Deus é irredutível. São palavras muito duras, amargas, para o final de uma história. A história de Moisés termina com um quase feliz para sempre, quase entrando na terra prometida. Mas esse quase não é o fim das esperanças. Moisés sabe por que ele não vai entrar. E mesmo diante desse conhecimento que ele tinha, o seu discurso de despedida é marcado por bênção, é marcado por gratidão e confiança em Deus. É uma carta que nós deveríamos guardar para nós também, as palavras de Moisés. Afinal, os olhos de Moisés foram testemunhas da ação de Deus em muitos momentos, para libertar o povo de Israel e os conduzir à terra prometida. Quantos atos poderosos Moisés viu! Ele viu a água do Nilo se transformar em sangue. Ele viu o anjo passar e ferir os primogênitos dos egípcios e poupar os filhos dos israelitas que pintaram a batente das portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu o maná cair para ser recolhido a cada manhã. Este quase teve a mão de Deus.
Em Deuteronômio 33, um pouquinho antes do texto de hoje, Moisés confirma essa certeza que ele tem em Deus. E ele escreve ao povo dizendo assim: o Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, e onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, você é feliz. Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo, a sua espada para dar proteção e vitória a você. Essas foram as últimas palavras de Moisés. E então ele subiu o Monte Nebo, e Deus lhe mostrou toda a terra prometida. Tudo aquilo de maravilhoso que tanto lhes aguardaram ao longo dos últimos 40 anos. Mas ele ficou no quase. Por que será que ele ficou no quase? Vocês querem saber por que ele ficou no quase? Alguém sabe? Em Números capítulo 20, é relatado que numa atitude de raiva diante da pressão e da reclamação do povo que Moisés liderava, Moisés bateu numa rocha, 2 vezes, com força. A rocha que Deus havia dito que dela sairia água para saciar a sede do povo. Essa atitude foi uma atitude irresponsável, irrefletida, e quase colocou tudo a perder. A consequência seria: você não entrará na terra prometida. Cerca de 1500 anos depois, nós encontramos Jesus, subindo com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, um outro monte. E ali ele revela quem ele é. Ele revela que ele é o Filho de Deus. Ele revela que ele veio para cumprir aquilo que o grande profeta Moisés havia escrito em Gênesis, quando ele disse: o descendente de Eva esmagará a cabeça da serpente, e no descendente de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E no alto do Hermon, quem está lá? Moisés, resplandecendo a glória junto com Elias e Jesus. O quase de Deus derruba e acaba nos surpreendendo. Quando achamos que Deus foi injusto com Moisés, não deixando ele entrar na terra prometida, Deus lhe deu algo muito maior. Deus lhe levou para desfrutar da glória eterna. Moisés não entrar na terra prometida, aos nossos olhos, uma grande injustiça. Mas a justiça de Deus sempre age pela misericórdia. Moisés desfruta de outra terra prometida, a celestial, aquela que nós usufruímos por graça, pela ação de Deus, pelo que Deus fez por nós. E Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Moisés escreveu ao povo. Ele recebeu de Deus as profecias, e Elias, como profeta, também anunciou: Jesus é maior de todos, Jesus é o cumpridor. E por isso ali no alto do Hermon, no monte, Jesus é transfigurado, a sua aparência se transforma, e eles veem o Jesus divino, eles veem aquele que veio para salvar a humanidade. Pedro, Tiago e João são testemunhas disso. Eles dão uma espiada na terra prometida, dão uma espiada para dentro do céu, e eles têm o gostinho nos seus olhos e nos seus lábios. E a vontade de Pedro é eternizar aquele momento. Como é bom estarmos aqui. Mestre, vamos ficar aqui. O desejo de Pedro também fica no quase. Jesus sabe a hora certa de tudo. O Monte Hermon não seria o seu destino final. Jesus precisaria descer aquele monte para mais tarde subir um outro monte, o terceiro monte na nossa história de hoje, no alto do Calvário. Este era o destino de Jesus. Quase. Pedro, diante de tudo aquilo que ele tinha visto da terra prometida, ele tem um sentimento muito semelhante ao de Moisés.
um sentimento amargo. No momento em que ele desce a montanha e volta para a sua realidade, ele desce quieto, ele desce tristonho. Era preciso colocar os pés no chão. O quase fez ficar Pedro desanimado. E conosco não é diferente. Nos momentos de glória nós não queremos voltar à realidade. O nosso quase sempre se reflete na nossa razão, nas coisas do dia a dia, no nosso merecimento, naquilo que nós achamos que é justo. O de Deus sempre é regido pela justiça e pela misericórdia. Justiça de que alguém terá que ficar no monte, não no monte da glória, no monte da humilhação, no monte da caveira, no monte do Calvário, na cruz. Ali ele teria e terá que morrer para salvar aqueles que estavam quase perdidos, quase sem esperança. É em Jesus que a nossa esperança se renova, meus irmãos. Ele é a rocha que Deus prometeu que daria a água da vida. A rocha que foi espancada, batida, humilhada e morta por aqueles que perseguiram o Salvador. Moisés em algum momento ignorou a rocha, ignorou a palavra de Deus, e isto lhe custou caro. Nós sabemos como a história termina, mas a promessa ainda nos faz sentir de alguma forma o que é surpreendente aguardar o futuro. Nós somos tomados de ansiedade, nós temos medo, nós podemos ver a terra diante de nós, mas ainda não é a nossa casa. E nesse quase de alegria e de perigo, amargura e doçura, que a nossa esperança precisa encontrar espaço em Jesus. Por isso, meus irmãos, de que adianta você estar diante da terra prometida, diante do céu aberto, e você quase entrar? O que adianta ver a terra prometida e a promessa que você recebe no batismo, e ao longo da sua vida você ficar no quase? Não adianta dizer que é povo de Deus, que crê, que se revolta batendo na rocha quando você quer a sua vontade que ela seja feita, e se você permanece quase perdido. Se não recorrer à graça da Trindade, todos nós vamos ficar no quase, e todos nós teremos perdido o nosso tempo. Moisés tem o seu nome em todas as leituras desta noite, e Moisés representa também de certa maneira cada um de nós. Além de ser abençoado com Deus, com a presença de Deus, Deus falar com ele poder falar com Deus, ter uma grande missão, nós também temos essa grande missão. Deus fala conosco pela sua palavra, nós podemos falar com Deus através da oração. Nós temos uma missão onde Deus nos colocou. Mas também Moisés lembra a humanidade cheia de pecados, murmurações, reclamações, queixa e até mesmo revolta. Mesmo tendo a promessa divina nos seus ouvidos, e mesmo podendo falar com Deus. Por isso o autor aos Hebreus escreveu aos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos estavam quase abandonando a sua fé. Eles estavam enfrentando dificuldades por serem cristãos, estavam sendo perseguidos, e por causa do comodismo, do desprezo, eles achavam melhor que era hora de abandonar Jesus e voltar para as leis de Moisés. Por isso o chamado do livro de Hebreus é um chamado para nós também, lembrando que Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer nesta vida. E onde a sua palavra é desprezada, a terra prometida para nós fica no quase. E o quase sem Deus é derrota, é amargura, é sofrimento e é condenação. Se da nossa perspectiva quase crermos em Jesus, quase somos cristãos, quase abandonamos o nosso pecado, nós não o veremos nem aqui e nem na eternidade.
se eu quase me arrependo, eu não tenho garantia de perdão. Por isso, meus irmãos, Moisés aparece junto de Elias e de Jesus, para mostrar que nem sempre nós teremos tudo o que nós almejamos, que muitas vezes, do nosso ponto de vista, Deus foi injusto. Mas lembrem que Deus é cheio de misericórdia, e a justiça que cairia sobre nós, caiu em outro monte, em cima de Jesus. É verdade que nós podemos chorar por uma morte, o nosso quase frustrado, mas nós nos consolamos no quase divino. Quase o inimigo venceu, quase ele foi derrotado na cruz, quase ele permaneceu na morte, mas Jesus vive, Jesus ressuscitou. Não somos nós que olhamos para Jesus, mas é Jesus que olha para cada um de nós. Jesus olha para você e Jesus promete lhe dar tudo aquilo que ele conquistou no alto do monte, da cruz, para nos levar à glória. Nós teremos a nossa cura almejada, teremos os nossos entes queridos de volta, veremos e teremos vida abundante e completa como Jesus prometeu. Saberemos que de fato aquele flash maravilhoso que os discípulos viram no dia da transfiguração, nós poderemos viver eternamente e dizer: como é bom estarmos aqui, Mestre, vamos ficar aqui. Portanto, do céu veio uma voz, e por enquanto precisamos ouvir essa voz, e essa voz disse: ouvi tudo o que ele disser. Em outras palavras, essa voz diz: mantenham os olhos fixos de vocês em Jesus. Desçam do monte e encarem os desertos de vocês, na certeza de que Deus está sempre presente, assim como esteve com seu povo, assim como esteve com Moisés e com o seu sucessor Josué. É de Josué que tocou o plano de Deus à frente, liderando o povo de Israel, que eu quero encerrar esta mensagem. E Josué falou o seguinte ao povo quando ele assumiu a liderança: se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra vocês estão morando. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta certeza, neste consolo e nessa convicção. Deus está no controle de tudo. Jesus já fez tudo. Amém.